Meu nome é Sarah Matthews, e sou uma psicóloga clínica de 42 anos que mora em Chicago. Ao longo da minha carreira, dediquei-me a ajudar outras pessoas a processar traumas e encontrar um caminho para a cura. Eu já passei por inúmeras experiências profundamente dolorosas na minha prática, mas nada no meu treinamento profissional, não importa quão extenso, poderia ter me preparado para o que aconteceu em 15 de julho de 2024. Esse foi o dia em que morri, e também o dia em que Jesus me mostrou o que o futuro reserva para o nosso mundo antes de 2030. Mas antes de mergulharmos nessa jornada incrível, gostaria de ouvir de você. Por favor, compartilhe de onde você está sintonizando. Seria maravilhoso se sentir conectado, mesmo que estejamos fisicamente a quilômetros de distância. Além disso, não se esqueça de curtir este vídeo e deixar seus pensamentos nos comentários abaixo. Sua perspectiva é importante, e estou realmente ansiosa para participar de uma discussão aberta e atenciosa com todos vocês. Estamos aqui para aprender uns com os outros, então vamos manter a conversa respeitosa e significativa. Obrigada por fazer parte deste canal. A manhã de 15 de julho começou como qualquer outro dia de inverno em Chicago. Cheguei ao meu consultório particular, pronto para enfrentar um dia cheio de sessões com clientes. O frio da estação não me incomodou quando me preparei para o dia, embora tenha percebido que estava mais exausto do que o normal. Atribuí isso às demandas da semana anterior, que foram particularmente exaustivas. Não foi a primeira vez que me senti assim, então ignorei, pensando que era apenas um cansaço passageiro. Quando meu segundo cliente chegou, eu estava acomodado em minha rotina, ouvindo atentamente enquanto eles falavam sobre suas lutas com a ansiedade. Mas então, algo completamente inesperado aconteceu. Sem nenhum aviso, senti uma pressão intensa e esmagadora no meu peito. A sensação era diferente de tudo que eu já havia sentido, mais do que apenas desconforto, era como se um peso imenso, como o de um elefante, tivesse pousado de repente no meu peito. Ao mesmo tempo, senti um aperto agonizante em volta do meu coração, como se estivesse sendo agarrado com força implacável. Naquele momento, lutei para manter a compostura. Passei anos aprendendo a administrar minhas emoções e reações diante de uma crise, mas essa dor era tão avassaladora que ameaçava quebrar meu foco. Tentei seguir em frente, tentando manter algum nível de profissionalismo pelo bem do meu cliente, mas a pressão continuou a aumentar, a dor se intensificando. Desesperadamente, peguei meu telefone para discar 911, mas antes que eu pudesse fazer a ligação, tudo ficou completamente escuro. Mais tarde, descobri que meu cliente, um paramédico treinado, havia iniciado imediatamente a RCP enquanto meu gerente de escritório ligava para os serviços de emergência. O que aconteceu a seguir mudou tudo o que eu pensava que sabia sobre a vida, a morte e a própria natureza da realidade. A primeira coisa que notei foi a ausência absoluta de dor. Em um momento, eu estava envolto em uma agonia excruciante, no próximo, me senti completamente em paz, como se uma onda de serenidade tivesse me inundado. Eu me vi flutuando perto do teto do meu escritório, observando os paramédicos trabalhando incansavelmente para reiniciar meu coração. Desse ponto de vista, eu podia ver meu corpo deitado ali, pálido e sem vida, enquanto eles faziam compressões torácicas e administravam medicamentos. Eu também podia ver minha cliente, com lágrimas escorrendo pelo rosto, rezando com uma intensidade profunda no canto da sala. A parte mais surreal de tudo isso era o quão distante eu me sentia de tudo que se desenrolava abaixo de mim. Como psicólogo clínico, fui treinado para analisar experiências e buscar explicações racionais. Mas o que eu estava testemunhando, o que eu estava sentindo, desafiava toda a lógica e razão. Eu podia ouvir tudo que os paramédicos estavam dizendo e ver cada ação meticulosa que eles tomavam, mas eu me sentia totalmente separado da minha forma física. Hora da prisão, 10h47 da manhã, um paramédico gritou calmamente, sua voz ecoando em minha mente. Sem pulso,
iniciando protocolos avançados de suporte cardíaco de vida, ele continuou. Eu os observei enquanto eles usavam o desfibrilador, o choque sacudindo meu corpo com tanta força que o fez tremer violentamente. Ainda sem pulso, outro paramédico relatou com uma sensação de urgência. Continuem com as compressões. Enquanto eles trabalhavam, percebi uma luz crescente atrás de mim. Não era forte ou ofuscante como um holofote, mas quente e convidativo, como o nascer do sol mais suave que você pode imaginar. Parecia me chamar, me atraindo em sua direção com uma atração magnética. Quando me virei para a luz, tudo ao meu redor começou a desaparecer, dissolvendo-se lentamente na distância. E então, sem aviso, me vi em um lugar que dificilmente pode ser descrito com palavras. Não era um local, não no sentido terreno, era mais um estado de ser. Um lugar onde a única maneira de descrevê-lo era que eu havia entrado no amor puro e não adulterado. A luz que eu tinha visto estava em todo lugar agora, mas não era apenas luz, era algo muito maior. Estava viva, pulsando com inteligência e irradiava um amor mais profundo e avassalador do que eu jamais imaginei ser possível. Ao absorver essa presença, eu o vi, Jesus Cristo, parado diante de mim. Sua presença era tão poderosa, tão completamente abrangente, que era impossível ignorar. Como psicólogo, sou treinado para ser cético, sempre buscando explicações racionais. Mas não havia como confundir quem ele era. No momento em que o vi, soube sem dúvida que este era o Salvador do mundo, parado diante de mim. Sua aparência era física e espiritual, um equilíbrio perfeito de humanidade e divindade. Seus olhos, continham uma profundidade de amor e compreensão tão profunda que senti como se ele visse o âmago do meu ser. Eu me senti completamente conhecido, totalmente visto, mas completamente aceito. Naquele momento, cada parte de mim que já havia questionado ou analisado minha fé desapareceu. Caí de joelhos, dominado por sua presença, dominado pela pureza e santidade de tudo. Cada teoria científica que já havia estudado, cada estrutura psicológica que havia construído, parecia totalmente inadequada diante dessa realidade viva. O que eu estava vivenciando era real, mais real do que qualquer coisa que eu já havia conhecido em minha vida física. Kristen, ele falou, sua voz reverberando por todo o meu ser, não apenas meus ouvidos, mas minha alma, não tenha medo. Você está aqui porque eu a escolhi para testemunhar o que está por vir. O mundo está entrando em seu capítulo final antes do meu retorno, e meu povo deve estar preparado para o que está por vir. Lágrimas brotaram em meus olhos enquanto me ajoelhava diante dele, incapaz de conter a onda de emoção. Eu sempre me considerei um cristão, mas minha fé até aquele ponto tinha sido mais intelectual do que experiencial. Eu tinha lido as Escrituras, estudado os ensinamentos e ensinado aos outros o que eu sabia. Mas agora, na presença do próprio Cristo, todas as dúvidas, toda a distância acadêmica que eu havia mantido, se dissiparam. Eu estava cara a cara com a realidade de Deus em carne e osso, e isso estava muito além do que minha mente já havia compreendido. Senhor, sussurrei, minha voz tremendo, eu não sou digno. Ninguém é digno em si mesmo, ele respondeu, sua voz cheia de infinita ternura. Mas eu o fiz digno através do meu sangue. Agora, fique de pé e observe cuidadosamente. O que estou prestes a lhe mostrar deve ser compartilhado com os outros. O tempo é curto, e meu povo deve estar pronto. Enquanto eu estava de pé, uma mudança profunda ocorreu no espaço ao nosso redor, como se o próprio tecido da realidade estivesse começando a se dobrar e mudar. Jesus pegou minha mão, e eu senti uma onda de força fluir através de mim. Não era apenas físico, era como se meu espírito tivesse sido revitalizado, renovado por seu toque. Eu lhe mostrarei 6 eventos que se desenrolarão antes de 2030, ele disse, sua voz firme, mas cheia de uma gravidade que fazia cada palavra parecer uma verdade eterna.
Esses eventos abalarão a terra até seus alicerces, mas também prepararão o caminho para o meu retorno. Observe e lembre-se, pois você deve ser minha testemunha dessas coisas. A atmosfera ficou pesada com a expectativa, e eu sabia que o que eu estava prestes a testemunhar transcenderia tudo o que eu já tinha conhecido, tudo o que eu já tinha sido treinado para entender. Como profissional de saúde mental, passei minha carreira ajudando outras pessoas a interpretar suas experiências através das lentes da psicologia, oferecendo apoio e orientação diante das lutas humanas. Mas o que Jesus estava prestes a me revelar não seria confinado pelos limites da compreensão humana. O que eu estava prestes a testemunhar destruiria tudo o que eu tinha aprendido em meus anos de prática, revelando uma realidade muito maior, muito mais profunda, do que qualquer coisa que eu já tinha encontrado. O primeiro evento que Jesus me mostrou foi o grande engano. A atmosfera pacífica que nos cercava mudou de repente, e uma escuridão espessa e sufocante começou a se espalhar, como uma sombra tomando conta da luz. A sensação de paz que eu sentia foi substituída por uma presença avassaladora de escuridão espiritual. Observei enquanto uma ilusão sutil, mas poderosa, começava a varrer a terra, seu domínio aumentando a cada momento. Como psicólogo, estudei psicologia de massa e dinâmica de grupo, mas o que eu estava testemunhando era diferente de tudo que eu já havia encontrado. Este não era um mero fenômeno social, era uma força espiritual, um engano tão profundo que parecia distorcer o próprio tecido da verdade. Observe com cuidado, disse Jesus, sua voz cheia de tristeza, o peso de suas palavras pressionando minha alma. Este engano será tão convincente que até mesmo muitos que se dizem meus serão desviados. Vi líderes religiosos respeitados, figuras de autoridade e influência, abraçando ensinamentos que sutilmente distorciam as Escrituras. Essas não eram heresias óbvias que pudessem ser facilmente identificadas e descartadas, eram distorções inteligentes, ajustadas para tornar o cristianismo mais palatável para um mundo que rejeitava cada vez mais a ideia da verdade absoluta. Os ensinamentos não eram negações diretas da fé, mas alterações sutis, o suficiente para levar as pessoas ao erro sem que elas percebessem. Testemunhei mega-igrejas cheias de milhares de pessoas, sua atenção focada em mensagens sobre autoaperfeiçoamento e prosperidade, enquanto o verdadeiro evangelho, a mensagem da salvação somente por meio de Cristo, era silenciosamente marginalizado. O engano não se limitava apenas ao cristianismo. Vi um movimento espiritual global emergindo, que alegava unir todas as religiões sob um único guarda-chuva, promovendo uma mensagem de amor e aceitação universais. Na superfície, parecia atraente, até nobre. Mas por baixo desse exterior brilhante havia um veneno mortal, a negação de Jesus Cristo como o único caminho para a salvação. Este movimento misturou filosofias da nova era com ensinamentos cristãos modificados, criando um híbrido espiritual sofisticado que ressoou com o anseio das pessoas por espiritualidade, ao mesmo tempo em que lhes permitiu evitar as verdades exigentes da palavra de Deus. Prometia paz e unidade, mas ao custo da verdade. Era um compromisso perigoso que levava as pessoas a abraçar uma forma de espiritualidade que parecia boa, mas era desprovida do poder de salvar. É assim que começa, explicou Jesus, com a voz pesada de tristeza. Não com mentiras óbvias, mas com distorções sutis. Muitos escolherão o que parece certo em vez do que é verdade. Eles abraçarão ensinamentos que confortam sua carne enquanto destroem suas almas. Vi como o fascínio desses enganos cativou inúmeras almas, afastando-as do caminho estreito da retidão. A influência da tecnologia era inegável neste engano. As plataformas de mídia social se tornaram ferramentas poderosas, amplificando falsos ensinamentos e espalhando-os para milhões. Sistemas de inteligência artificial foram criados para simular experiências espirituais, projetados para levar as pessoas ainda mais longe, convencendo-as de que estavam se conectando com algo divino, quando na realidade estavam sendo afastadas ainda mais da verdade. Mesmo dentro do meu próprio campo da psicologia,
Vi como técnicas terapêuticas estavam sendo manipuladas para substituir verdades bíblicas pela sabedoria humana. A sabedoria do mundo estava lentamente erodindo o fundamento da fé, oferecendo conforto temporário enquanto minava as verdades eternas que antes eram a base da cura e da esperança. Mas assim que a escuridão parecia criar raízes, Jesus me mostrou o segundo evento, o grande despertar. Ele veio quando o mundo mais precisava, como uma onda repentina e inesperada de luz atravessando uma tempestade. Esse derramamento do Espírito de Deus começou nos lugares mais improváveis, prisões, hospitais, escolas e até mesmo escritórios corporativos. Pessoas que nunca haviam demonstrado um pingo de interesse em Deus estavam de repente encontrando sua presença de maneiras inegáveis e transformadoras. Observei com admiração como vidas foram radicalmente mudadas, enquanto pessoas de todas as esferas da vida sentiam a atração irresistível do Espírito Santo, atraindo-as para um relacionamento com o Deus vivo. Foi um despertar de corações, um reavivamento de almas que transcendeu fronteiras geográficas, culturais e sociais. Não foi um movimento feito pelo homem, foi a intervenção divina do próprio Deus, rompendo a escuridão com uma luz que nenhum falso ensinamento poderia extinguir. Eu vi um executivo do Vale do Silício em seu escritório de alta tecnologia, cercado por inúmeras telas exibindo algoritmos complexos de inteligência artificial. Ele estava imerso no mundo da tecnologia de ponta, um mundo que ele acreditava ter a chave para o futuro da humanidade. Mas, de repente, algo mudou. Superado pela presença inegável de Deus, ele caiu de joelhos. Em meio às lágrimas, ele percebeu que a tecnologia que estava desenvolvendo, projetada para substituir a espiritualidade humana, não era nada comparada a um encontro genuíno com Jesus Cristo. A tecnologia que antes parecia o auge da realização humana agora parecia trivial diante da verdade divina. Em uma prestigiosa sala de aula universitária, testemunhei uma professora ateia, conhecida por sua forte oposição à religião, parar no meio da palestra. Suas mãos começaram a tremer quando a presença de Deus encheu a sala, e ela ficou visivelmente abalada. Eu estava errada, ela declarou aos seus alunos atordoados, sua voz cheia de humildade e admiração. Acabei de conhecer Jesus Cristo, e tudo o que ensinei a vocês sobre religião é uma ilusão. Eu era a única que estava iludida. Foi um momento de profunda transformação, e eu sabia que era apenas um entre muitos. O despertar se espalhou como fogo, alcançando lugares e pessoas que muitos pensariam inalcançáveis. Vi muçulmanos em países fechados, tendo visões de Jesus, seus corações tocados pelo Salvador de maneiras que desafiavam as fronteiras culturais e religiosas. Monges budistas, em profunda meditação, encontraram Cristo em sua contemplação silenciosa, suas vidas mudaram para sempre. Até mesmo humanistas seculares, que antes se orgulhavam de sua rejeição a qualquer coisa sobrenatural, viram sua visão de mundo destruída por experiências que não conseguiam explicar. O que mais me surpreendeu sobre esse despertar foi como ele transcendeu todas as barreiras humanas. Não importava se alguém era jovem ou velho, rico ou pobre, altamente educado ou não, Deus estava se movendo de maneiras que tornavam todas essas distinções irrelevantes. O Espírito de Deus estava alcançando, tocando corações e transformando vidas de uma maneira que nenhum poder terreno poderia controlar. Mas por mais poderoso e belo que esse despertar tenha sido, ele teve um grande custo. Eu vi famílias sendo dilaceradas, com alguns membros abraçando a Cristo e outros rejeitando-o. A divisão era dolorosa, mas inegável. Nos locais de trabalho, os crentes enfrentavam crescente perseguição, discriminação e até mesmo perdiam seus empregos por sua fé inabalável. Estudantes, antes respeitados por sua excelência acadêmica, eram expulsos das universidades por se recusarem a comprometer suas crenças. Profissionais de todas as áreas, médicos, advogados, professores, perderam suas licenças, suas carreiras, porque escolheram permanecer firmes em sua convicção de que Jesus Cristo é a verdade.
Este despertar não foi isento de desafios. O custo do discipulado era alto, e aqueles que o abraçaram se encontraram na linha de frente de uma batalha espiritual. No entanto, apesar da perseguição e das dificuldades, havia uma paz inegável naqueles que encontraram Jesus. Eles experimentaram algo maior do que qualquer ganho material e estavam dispostos a perder tudo em prol da verdade que encontraram. O terceiro evento que Jesus me mostrou foi a grande colheita. Ele me levou a um vasto campo que se estendia até onde meus olhos podiam ver, dourado com grãos maduros, prontos para serem colhidos. A colheita é abundante, ele disse, sua voz cheia de urgência e compaixão, mas os trabalhadores são poucos. Este será um tempo de colheita, diferente de tudo que o mundo já viu antes. Fiquei ali, impressionado com a visão diante de mim, enquanto testemunhava um movimento sem precedentes de pessoas chegando à fé em Cristo. Não estava confinado a nenhuma nação ou cultura, era verdadeiramente global, varrendo todos os cantos da terra. Na China, igrejas clandestinas explodiram em crescimento, desafiando as mais duras perseguições. Apesar da repressão do governo, os fiéis ficaram mais fortes, e seus números aumentavam diariamente. Em nações muçulmanas, comunidades inteiras, antes endurecidas contra o Evangelho, se voltaram para Cristo em conversões em massa. O risco era imenso, mas o poder do Espírito de Deus era inegável. Em nações ocidentais seculares, onde o materialismo já havia reinado, as pessoas começaram a buscar algo mais profundo, algo além do vazio de suas vidas voltadas para o consumo. Elas ansiavam pela espiritualidade autêntica que as havia iludido, e a encontraram na verdade de Cristo. O que mais me impressionou foi a transformação de pessoas comuns em evangelistas extraordinários. Vi donas de casa liderando bairros inteiros para Cristo, suas casas se tornando santuários de oração e adoração. Adolescentes, cheios de zelo e ousadia, provocaram reavivamentos em suas escolas, trazendo salas de aula inteiras para a luz de Cristo. Profissionais de negócios, antes focados apenas no lucro, começaram a transformar seus locais de trabalho em campos missionários, compartilhando o Evangelho com clientes e colegas. O Evangelho não se espalhou por grandes organizações ou estratégias cuidadosamente orquestradas, mas pelos corações de inúmeros crentes individuais. Cada um, fortalecido pelo Espírito Santo, compartilhou sua fé com ousadia sobrenatural. Eles eram pessoas comuns, mas sua disposição de seguir a Cristo os tornou agentes extraordinários de mudança. À medida que a colheita crescia, a oposição também crescia. Observei os governos promulgarem leis rígidas contra o evangelismo, buscando silenciar a chama da fé que se espalhava. Os crentes enfrentaram perseguição crescente, sendo jogados na prisão, sujeitos a multas e até mesmo executados por sua fé. No entanto, em vez de silenciar a igreja, essa perseguição parecia apenas alimentar seu crescimento. Quanto mais oposição havia, mais pessoas chegavam à fé. A igreja prosperou na adversidade, pois seu fundamento não estava na aprovação do homem, mas na verdade inabalável de Jesus Cristo. Cada provação, cada momento de sofrimento, tornou-se uma oportunidade para a luz do Evangelho brilhar mais forte. O quarto evento que Jesus me mostrou foi o grande abalo. A cena diante de mim mudou drasticamente, e testemunhei os fundamentos da sociedade começarem a ruir. Como alguém que passou anos ajudando outras pessoas em crises pessoais, pensei que entendia traumas e convulsões. Eu tinha visto como as pessoas reagem quando seu mundo vira de cabeça para baixo. Mas o que eu estava testemunhando agora estava além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Não eram apenas indivíduos enfrentando crises, eram sociedades inteiras, sistemas inteiros, se desintegrando. Este abalo revelará em que as pessoas realmente confiam, disse Jesus, sua voz firme e profética. Tudo o que pode ser abalado, será abalado. Eu assisti governos vacilar, economias entrarem em colapso e instituições nas quais as pessoas antes confiavam para estabilidade e segurança se desintegrarem em pó.
Era como se os próprios alicerces da civilização humana estivessem sendo abalados até o âmago, revelando a fragilidade de tudo construído à parte de Deus. O que antes era considerado inabalável, sistemas políticos, mercados financeiros e estruturas sociais, estava sendo desmantelado diante dos meus olhos. À medida que o mundo ao meu redor tremia, as pessoas começaram a perceber o quão frágeis suas vidas tinham sido, construídas sobre areias movediças em vez da rocha imutável de Cristo. Este evento, embora assustador, também serviu como um chamado para despertar, um momento de clareza para muitos que confiaram nas coisas erradas. Foi no meio deste grande abalo que a verdadeira igreja permaneceria firme, um farol de esperança em um mundo em turbulência. Assisti com horror enquanto os sistemas econômicos ao redor do mundo entravam em colapso. Moedas que antes pareciam estáveis perderam seu valor da noite para o dia, e instituições financeiras que pareciam inabaláveis se desintegraram em pó. A devastação econômica foi global, afetando todas as nações, todos os mercados, todas as pessoas. Os sistemas políticos mergulharam no caos, pois os governos, sobrecarregados por crises crescentes, falharam em fornecer soluções ou estabilidade. Desastres naturais, antes considerados ocasionais, tornaram-se uma ameaça constante. Terremotos, inundações e tempestades devastavam a Terra com uma frequência e intensidade que desafiavam qualquer explicação científica. Era como se o próprio planeta estivesse reagindo à convulsão que acontecia em escala global. Mas esse abalo não era apenas externo, ele se infiltrava nos corações e vidas dos indivíduos. Vi mundos pessoais sendo virados de cabeça para baixo. Relacionamentos que antes eram sólidos quebraram sob a pressão, com famílias desfeitas, casamentos se desintegrando e amizades se dissolvendo. Crenças antigas, mesmo sobre os aspectos mais básicos da vida, foram desafiadas. Tudo em que as pessoas construíram suas vidas, sucesso profissional, segurança financeira, status social, sabedoria humana, provou ser totalmente inadequado diante da crise que se desenrolava diante delas. A parte mais dolorosa dessa visão foi observar como esse abalo afetou a igreja. Congregações que antes eram vibrantes e cheias de vida começaram a se dividir por diferenças doutrinárias, incapazes de suportar a pressão. Líderes religiosos populares, aqueles que antes eram vistos como pilares da fé, caíram em escândalo ou abandonaram sua fé completamente quando enfrentaram o calor da perseguição real. Muitos que pareciam fortes em sua fé vacilaram, suas convicções vacilaram quando o preço do discipulado se tornou muito alto. E ainda assim, no meio de todo esse caos, algo lindo começou a emergir. Havia aqueles que construíram suas vidas em Cristo, sua fé inabalável, sua esperança inabalável. Vi pequenos grupos de crentes, não vinculados a grandes instituições ou grandes programas, mas reuniões simples e humildes que se tornaram refúgios de paz e estabilidade dentro de suas comunidades. Esses grupos compartilhavam recursos, cuidavam dos necessitados e exibiam uma paz sobrenatural que atraía outros para Cristo. Eles eram como cidades de refúgio em um mundo enlouquecido, e sua fé inabalável se tornou um farol de esperança para aqueles pegos na tempestade. Sua fundação era inabalável porque foi construída sobre a rocha sólida de Jesus Cristo. O quinto evento que Jesus me revelou foi a grande peneiração. Esta foi talvez a visão mais séria que experimentei. Jesus me mostrou uma separação divina acontecendo dentro da igreja, uma revelação sobrenatural de crentes verdadeiros e falsos. Nem todos os que se dizem meus verdadeiramente pertencem a mim, ele disse, sua voz pesada de tristeza. Esta peneiração revelará aqueles que me amam em verdade. Eu vi como a pressão da perseguição e das dificuldades forçaram as pessoas a fazer uma escolha, e naquele momento, seus verdadeiros corações foram expostos. Alguns que antes eram proeminentes na liderança da igreja renunciaram à sua fé quando confrontados com o sofrimento, suas convicções outrora fortes desmoronando como pó. Outros, que pareciam insignificantes ou esquecidos dentro da igreja,
permaneceram firmes com coragem notável, sua fé inabalável mesmo diante de provações avassaladoras. A separação foi gritante e dolorosa. Igrejas que antes estavam cheias de pessoas, oferecendo conforto e segurança, começaram a esvaziar. O custo de seguir Jesus se tornou alto demais para muitos. Alguns não conseguiam suportar a pressão de defender a verdade em um mundo que estava rapidamente se voltando contra tudo que Cristo defendia. Mas para aqueles que permaneceram, o processo de peneiramento revelou uma pureza de coração, um compromisso com Cristo que era mais forte do que o fogo que estavam suportando. Este foi um processo doloroso, mas necessário, uma purificação divina que deixaria a verdadeira igreja refinada, focada e mais forte do que nunca. Eu assisti com tristeza enquanto famílias eram despedaçadas, amizades despedaçadas e comunidades divididas. A tensão do tremor criou fendas que pareciam impossíveis de curar. No entanto, em meio a essa turbulência, houve aqueles que permaneceram fiéis, aqueles cuja confiança em Cristo permaneceu inabalável. Vi suas vidas transformadas de uma forma que nunca havia testemunhado antes. Eles experimentaram uma profundidade de relacionamento com Deus, uma proximidade que superou tudo que eu havia imaginado. Sua fé foi purificada no fogo da adversidade, tornando-se mais forte, mais refinada e mais radiante do que ouro após ser testada na fornalha mais quente. Esta era uma fé que não podia ser abalada, uma fé que duraria nos tempos mais sombrios. Então, Jesus me mostrou o sexto e último evento, a ascensão do Anticristo e seu retorno. A cena que se desenrolou diante de mim foi ao mesmo tempo aterrorizante e gloriosa, uma justaposição do engano mais sombrio e da esperança mais brilhante. Um líder mundial carismático surgiu, sua presença magnética, suas palavras cativantes. Ele parecia ter todas as respostas para o caos que havia engolfado o mundo. Suas promessas de paz e prosperidade eram sedutoras, e as pessoas se aglomeravam em volta dele, ansiosas para acreditar que ele era o Salvador que estavam esperando. Eu o vi implementar um sistema global que parecia resolver os problemas mais urgentes do mundo. A estabilidade econômica foi restaurada por meio de uma moeda digital unificada que tornou as transações perfeitas, mais controladas. A paz foi alcançada por meio de uma nova ordem mundial, com fronteiras, divisões e identidades nacionais borradas em uma única entidade global. Até mesmo os conflitos religiosos foram resolvidos, ou assim parecia, por meio de um sistema espiritual universal que acolheu todas as religiões, exceto o verdadeiro cristianismo. Muitos serão enganados por seus sinais e maravilhas, Jesus alertou, sua voz cheia de tristeza e determinação. Mas meus fiéis reconhecerão a falsificação. Eu vi como esse líder, por meio de sua manipulação e charme, atraiu as pessoas para sua teia de falsas promessas. Aqueles que se recusaram a jurar lealdade a ele enfrentaram consequências severas. Eles foram condenados ao ostracismo pela sociedade, incapazes de comprar ou vender sem aceitar sua marca. Eles foram rotulados como inimigos da paz e do progresso. Muitos foram presos e alguns foram martirizados por sua recusa em se curvar ao reinado do Anticristo. No entanto, mesmo nesta hora mais sombria, a verdadeira igreja, o remanescente fiel, brilhou mais forte. Eles se tornaram faróis de luz em um mundo engolido pela escuridão. Sua recusa em se comprometer, seu compromisso inabalável com Cristo, se tornaram um testemunho que nenhum sistema de controle poderia suprimir. Apesar de enfrentarem perseguições inimagináveis, eles continuaram a compartilhar o Evangelho, a amar seus inimigos e a permanecer firmes em sua fé. E então, quando parecia que a escuridão havia triunfado, o céu se abriu. Eu vi o retorno de Jesus, não como o gentil Salvador que eu já havia enfrentado, mas como o Rei Conquistador. A visão estava além da descrição, uma visão de glória tão magnífica que me deixou maravilhado. O céu rolou para trás como um pergaminho, e Jesus apareceu, radiante e poderoso, cercado por incontáveis anjos. O som de trombetas encheu o ar,
e todos os olhos na terra, estivessem prontos ou não, o viram. Eu observei enquanto aqueles que permaneceram fiéis eram arrebatados para encontrá-lo no ar. Seus rostos brilhavam com alegria incontida, seus corpos instantaneamente transformados, glorificados em sua presença. Mas para aqueles que rejeitaram a Cristo, este momento trouxe um terror inimaginável. Eles foram confrontados com a realidade de suas escolhas, o peso esmagador do julgamento ao perceberem a verdade que uma vez rejeitaram. O contraste entre aqueles que foram apanhados na glória e aqueles deixados para trás em horror era gritante e devastador. Então, Jesus se virou para mim, seus olhos cheios de amor e compaixão urgentes. Diga a eles o que você viu, ele ordenou. O tempo é curto, e meu povo deve estar pronto. Esses eventos não são para trazer medo, mas para preparar os corações para o que está por vir. O mundo está à beira de seu capítulo final, e somente aqueles que são verdadeiramente meus suportarão. Suas palavras me perfuraram, e eu entendi a gravidade do que eu tinha acabado de testemunhar. Isso não era apenas uma visão, era um chamado à ação, um lembrete de que o tempo de preparação era agora. Os eventos do futuro não foram feitos para causar pânico, mas para despertar a igreja para a urgência da hora. O retorno de Cristo é inevitável, mas também o são as provações que virão antes dele. Devemos estar prontos, pois o tempo é realmente curto. De repente, senti uma sensação de puxão, como se algo estivesse me puxando de volta, e as visões começaram a desaparecer. Ouvi vozes distantes me chamando e, com elas, uma dor aguda e familiar começou a retornar ao meu corpo. Os paramédicos ainda estavam trabalhando em mim, embora, da perspectiva deles, apenas alguns minutos tivessem se passado. Temos pulso, alguém exclamou. Ela está voltando. Mais tarde, descobri que estava clinicamente morto há 7 minutos. Os médicos ficaram surpresos com minha recuperação, chamando-a de milagre médico, especialmente porque não havia sinais de danos cerebrais, apesar da falta de oxigênio. Mas eu sabia em meu coração que o que havia acontecido comigo era mais do que apenas uma recuperação milagrosa, era um compromisso divino, um momento reservado por Deus para um propósito maior. Os cardiologistas descobriram que eu havia sofrido um raro ataque cardíaco causado por um espasmo arterial repentino. Eles ficaram maravilhados com a rapidez com que me recuperei, mas o que os impressionou ainda mais foi a profunda mudança em mim. O psicólogo cético, que sempre viu a vida através das lentes da ciência, tornou-se alguém que encontrou o Deus vivo. Desde aquele dia, minha vida foi transformada de maneiras que nunca pensei serem possíveis. Meu relacionamento com Jesus deixou de ser uma crença distante para uma conexão profundamente pessoal e íntima. Minha prática de psicologia também mudou. Embora eu ainda utilize meu treinamento profissional, agora entendo que a verdadeira cura não vem apenas de técnicas ou teorias, ela vem somente por meio de Cristo. Compartilho este testemunho não para provocar medo, mas para despertar esperança e um senso de urgência. Jesus é real, Ele está retornando e quer que seu povo esteja pronto para o que está por vir. Os eventos que testemunhei não são apenas possibilidades proféticas, são realidades iminentes que devem nos levar a uma fé mais profunda e a um testemunho mais ousado. Se você está assistindo a isso, entenda que esta não é apenas mais uma história de quase morte. É um chamado de despertar do próprio Jesus. Ele está nos dando esse aviso por causa de seu grande amor por nós, querendo que estejamos prontos para seu retorno. O tempo do cristianismo casual acabou. Precisamos tomar nossa decisão agora, a quem serviremos? Você estará pronto quando esses eventos começarem a se desenrolar? Sua fé permanecerá firme quando tudo ao seu redor estiver sendo abalado? A escolha é nossa, mas o tempo está se esgotando. Jesus está chamando seu povo para acordar, permanecer firme e estar preparado. A questão não é se esses eventos acontecerão, a questão é se estaremos preparados quando eles acontecerem.
O rei está chegando. Você estará pronto?